Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu vim trazer para vocês um resumo, né? Um ponto de vista referente à saúde mental nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o seu like, já segue o canal que a gente vai ter bastante conteúdo referente à atualidade, como também de enfermagem. Então, bora começar. Primeiramente, eu vou me apresentar, como eu sou nova aqui nessa questão do canal, então eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Taimara Oliveira, eu sou formada em enfermagem desde 2017 pela Faculdade de Estácio de Sá. Também sou pós-graduada em terapia intensiva e auditoria e atualmente trabalho como auditora em uma empresa, uma seguradora de planos de saúde. Para quem quiser me seguir e acompanhar o meu trabalho, aqui embaixo está minha mídia social, tanto no Instagram como o canal no YouTube, tá bom? Então, bora pro que interessa, vamos começar o vídeo. Para começar, eu queria saber de vocês alguns tópicos e algumas perguntas que eu vou estar respondendo no decorrer desse vídeo. A primeira delas é: vocês sabem o que significa saúde mental? Vocês têm uma noção, vocês têm uma ideia do que vocês pensam quando falam em saúde mental? E o outro ponto é o que é importante para vocês para se ter uma saúde mental saudável. O que vocês fazem, quais são as suas condutas que vocês acham que deixam sua saúde mental saudável. Então, para começar, eu vou definir saúde mental para vocês. Eu vou utilizar a definição da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Para a OMS, não tem uma definição oficial do que é saúde mental, porque saúde mental ela varia de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, de país, e aí a gente não pode ter um modelo engessado do que é saúde mental, visto que isso pode ser mutável, né, dependendo da sua localidade, da sua região. Porém, o que a gente entende como saúde mental é a qualidade de vida cognitiva ou emocional que você tem. Ou seja, como você lida com as coisas, como é a sua resiliência referente aos seus problemas. Então, diante disso, a gente tem uma definição de que saúde mental é muito mais amplo do que apenas a ausência de transtornos mentais. Porque, como eu disse, são diversos fatores que interferem na sua saúde mental. Por isso que, em geral, saúde mental é bem-estar consigo mesmo e com os outros. É aceitar as exigências que a vida te traz. Né? Você saber ser resiliente perante os momentos de dificuldade. Ah, mas o que é resiliência? Resiliência é exatamente isso, é você saber que um momento é adverso, porém, em algum momento isso vai estar mudando, as coisas vão melhorar e você vai estar melhorando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto sociedade. E é bem isso, né? Como é a sua atitude perante as situações desagradáveis, como tristeza, medo, ódio, e como você lida com esses sentimentos, tá bom? Eu separei aqui, né, os principais itens que a gente identifica como um indivíduo tendo uma saúde mental saudável. O principal deles é o pensamento positivo, atitudes positivas. Pensamento positivo move o mundo, então é muito importante você ter um pensamento positivo, uma atitude positiva referente a você mesmo. Porque não adianta você estar tentando ajudar o próximo e você se cobrar demais. Um outro ponto é a autorrealização, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Quanto mais a gente está em paz com as coisas que a gente faz, seja trabalho, faculdade, vida social, quanto mais a gente se sente realizado fazendo isso, mais a gente se sente produtivo, mais a gente se sente bem com a gente mesmo. Então isso é muito importante. A interação e a resposta social, como eu disse, como você se comporta perante alguma situação desagradável, algum sentimento desagradável. Então, a sua resposta, né, a sua forma de ser resiliente, isso diz muito de como é a sua saúde mental. A sua autonomia, a sua autodeterminação, ou seja, se você precisa que sempre tenha alguém puxando a sua mão falando vamos, você faz, você consegue, ou se você por si só já consegue fazer sozinho, você se acha suficiente, e isso não é arrogância.
Lógico que se isso for num caso extremo, é sim ser arrogante, porém você achar que você é capaz, que você consegue, não é ser arrogante, é só você acreditar na sua capacidade. E também a sua percepção da realidade, é entender que estamos num momento difícil, é um momento complicado, porém vai passar, vai melhorar e tudo vai voltar a ser como era antes. E isso é muito importante, essa percepção de que, apesar do atual cenário não ser legal, e lá na frente as coisas vão mudar, lá na frente as coisas vão voltar a ser como eram, entende? E também o domínio ambiental e competência social. Ou seja, se você está inserido em um ambiente que você se sente bem, se você está inserido em um ambiente que você se sente agradável, isso é muito importante, porque quando a gente está em algum lugar que a gente não está se sentindo bem, a gente está numa posição que a gente não está se sentindo bem, isso pode sim causar vários transtornos para nós, várias dificuldades. Então isso é muito importante. E aí, consequentemente, eu também trouxe para vocês alguns fatores que podem influenciar a sua saúde mental. Os principais deles os fatores socioculturais, né? Que é basicamente você fazendo barreira com as outras pessoas, com a sociedade, e essas relações às vezes são bem difíceis de ter, né? Então, o principal dele é a presença ou não de rede social. E eu não estou aqui mencionando Facebook, Instagram, o WhatsApp, nenhuma dessas redes sociais que a gente normalmente está acostumado. E sim, quando eu falo rede social, é como é a sua relação com as pessoas à sua volta, com seus amigos, seus familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, escola. Como é essa sua interação, como é o seu comportamento perante a isso. Isso é muito complicado. Um outro ponto também que é bastante complicado são as expectativas da sociedade, do meio cultural, as influências da família e influências dos amigos. Por quê? Eu vou falar desses três juntos, né? Porque a gente sabe que a sociedade cobra muito, às vezes a família cobra muito, algumas atitudes que nem sempre é o que a gente quer ou nem sempre é o que a gente precisa naquele momento. Por exemplo, acabou a faculdade, já arrumou um emprego? Arrumou um emprego, já casou? Casou. Tem filho? Já teve um? Não tem que ter o segundo? Gente, não é assim, a vida não é engessada, eu não tenho que seguir um padrãozinho, né? Não tem uma escala de coisas que eu tenho que fazer, com quantos anos eu tenho que fazer, não existe isso. Então, essas cobranças, essas exigências que a sociedade, as famílias e os amigos fazem, às vezes é muito prejudicial pra gente. E aí é que entra novamente a resiliência. Como eu disse, resiliência é a palavra-chave para a saúde mental. Então, entra a sua resiliência, até que ponto isso que está sendo falado, até que ponto isso está sendo cobrado é realmente o que eu quero, ou é realmente importante para mim nesse momento, tá? Um outro fator que é bastante importante são os fatores psicológicos. Por que os fatores psicológicos? Porque é como o seu interior reage a esses tipos de coisas, né? Então, o principal deles são os fatores, né, os processos cognitivos, que é como o seu cérebro, como ocorre a sinapse do seu cérebro referente a algumas situações. E esse assunto ele é um pouco mais complexo de ser explicado, então se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo explicando somente os processos cognitivos, mas basicamente seria isso, o nível de resiliência, até que ponto você consegue se ver e se sentir perante a uma situação difícil, qual é o seu nível de respirar e falar, tá bom, tá complicado, mas vai melhorar, eu vou melhorar, vai mudar, eu vou fazer o que eu posso para poder mudar. Então isso é muito importante. E os fatores estressantes. Um ponto interessante sobre os fatores estressantes é que eles podem estar inseridos tanto nos fatores socioculturais, como também nos fatores psicológicos. Como, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa. Sim. Então, se você mora, por exemplo, dentro de uma comunidade onde tem tiroteio o tempo todo, guerra de facção, operação da polícia o tempo todo, você acaba ficando com medo. Isso pode te gerar medo, isso pode te gerar uma ansiedade. E aí, isso é um fator sociocultural, não é psicológico, porque é uma realidade que você vive. Porém, ele pode ser psicológico,
A partir do momento que você não vive num local assim perigoso, a sua cidade é uma cidade mais do interior, é mais tranquila, entretanto, de tanto você ver os noticiários, de tanto você ver fake news e outras coisas, você acaba ficando com medo de sair na rua, mesmo que não seja a sua realidade. Então, eu preferi botar ele nos fatores psicológicos, porque afetam mais, porém, ele também pode estar inserido nos fatores socioculturais, tá? E por último, os fatores biológicos. Sim, doença mental, ela tem um quê genético. Já foi comprovado que se até a segunda geração, e a segunda geração é avô e avó, tem algum tipo de distúrbio mental, você também pode ter. Você tem uma predisposição, não quer dizer que você vá ter, isso não quer dizer, mas você tem uma predisposição maior do que indivíduos que não têm ninguém, né, no parentesco com tais processos. Mas isso não quer dizer que você vai ter, como eu já disse, isso é igual diabetes, hipertensão, você pode ter, como pode não ter, a partir do momento que você se cuide e se preserve para evitar tal problemas, tá? Questão de metabolismo também é muito importante, já foi comprovado que a deficiência em algumas vitaminas e em alguns minerais no nosso corpo pode sim ocasionar baixa de algumas vitaminas e, consequentemente, a baixa na sua sinapse e a baixa de como você lida com o mundo. Então é sempre importante você estar tendo o máximo possível de consciência de como está o seu corpo e verificar se essa tristeza que você está sentindo realmente é um quê emocional ou se tem um quê metabológico, né? Às vezes a carência de alguma vitamina pode estar levando você a esse desânimo. E os fatores externos que influenciam o organismo. Então, alimentação, usos excessivos de drogas ilícitas ou drogas lícitas, por exemplo, o álcool é uma droga lícita, como todo mundo sabe, e o uso excessivo dele pode sim influenciar na sua saúde mental. Então, de todos esses fatores que eu trouxe para vocês, ao meu ver, os fatores externos são os que são mais fáceis de serem controlados, porque é você com você. É você se cuidar, é você se alimentar bem, é você não usar em excesso essas substâncias. Então esse é o mais fácil de ser controlado de todos. Então, diante disso, eu trouxe para vocês, segundo a OMS, né, os principais transtornos mentais. O principal dele, como todo mundo sabe, é a depressão, é o mais conhecido por todos. Todo mundo conhece alguém que teve, um amigo, um parente, ou até mesmo você já teve algum quadro depressivo. Então, ele é o mais conhecido de todo mundo. Ele, no mundo, ele representa 4,4% da população mundial. Em torno de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. E no Brasil, em média, 5,8% da população tem. É um número bem alarmante, né? A gente tem, em média, 11,5 milhões de brasileiros com depressão. E isso é muito preocupante. Isso mostra o quanto a gente está negligenciando a nossa saúde mental e o quanto a gente tem que se preocupar mais com isso. Uma curiosidade é que o Brasil, ele atualmente, ele é o primeiro lugar com casos de depressão na América Latina. Ou seja, de todos os países da América Latina, nós estamos em primeiro lugar. E isso é muito preocupante, tá? Um outro transtorno também que já é conhecido e que eu já quero deixar bem claro que não é frescura. Sentir falta de ar sem saber o porquê não é frescura. Você se sentir paralisado não é frescura. Ter palpitação não é frescura. São sentimentos muito fortes e quem sofre de ansiedade sabe o quão é complicado ter que lidar com esses sentimentos às vezes. Então, tenta ter um pouco mais de empatia com quem sofre de ansiedade ou até mesmo de depressão, porque não é frescura, não é falta de religião, como muitas pessoas pensam. É uma patologia, ela precisa ser tratada como tal e precisa ser respeitada como tal. Se você respeita alguém que tem hipertensão e tem que tomar remédio pro resto da vida, por que você não respeita um depressivo que tem uma patologia e precisa tomar remédio? Ele não tá maluco. Esse termo para a saúde mental é muito ruim, ninguém é maluco. As pessoas têm algumas deficiências, como poderiam ter de qualquer outra coisa. Então, assim, é preciso desmistificar isso e é preciso começar a se ter respeito referente a essas doenças. Então, os dados, né, numéricos no mundo, estima-se que 3,7% da população ela sofre de ansiedade, é um número mais baixo do que a depressão.
porém é porque é mais complicado também o diagnóstico da ansiedade. Então, estima-se que 264 milhões de pessoas no mundo têm esse transtorno, e no Brasil é 9,3% da população, ou seja, é um número muito alto mesmo. A gente precisa lidar melhor com isso, a gente precisa perceber melhor essas pessoas com ansiedade. É em torno de 18,6 milhões de pessoas somente no Brasil. E uma curiosidade, o Brasil atualmente ele ficou em primeiro lugar no ranking de transtorno de ansiedade, ou seja, de todo o mundo, ele é o primeiro lugar no ranking. Isso é muito preocupante, isso é muito alarmante pra gente. Isso mostra o quanto a gente está sendo negligente com a nossa população, a gente está sendo negligente com a saúde mental da nossa população, e isso é muito complicado. Agora eu vou começar a entrar explicando para vocês por que o isolamento social ele é tão perigoso. Eu já expliquei para vocês referente à saúde mental, né? Dei uma pincelada muito simples para vocês entenderem. E agora eu vou começar a entrar efetivamente falando sobre o isolamento social. E o isolamento social ele é tão perigoso, principalmente nesse período de pandemia, que gera insegurança em todo mundo. Ele é muito perigoso para quem já tem esses tipos de doença, para quem já tem ansiedade, para quem já tem depressão e alguma outra doença mental. Porém, nesse momento eu vou estar focando nessas duas, porque são as mais presentes neste momento, tá bom? Então, ela afeta muito essas pessoas devido à quebra de rotina, devido a esse medo constante que as pessoas estão sentindo. Isso é muito ruim, isso afeta muito essas pessoas. Mas também afeta outras pessoas. As pessoas que têm predisposição podem vir a desencadear a doença, como pessoas também que não têm predisposição e mentalmente saudáveis. E isso é perfeitamente normal nesse momento. Ele passa a não ser mais normal quando esse momento acaba, né? A gente tem a nossa rotina restabelecida e mesmo assim você continua sentindo os sintomas, tanto da depressão como da ansiedade. Então, nesse momento, aí sim se faz necessária a procura de um médico. Porém, nesse momento, devido ao cenário que nós estamos vivendo, sim, tem um nível de normalidade para você estar sentindo esse tipo de coisa. Mas aí você vai me perguntar, por quê? Já que eu sou um indivíduo saudável mentalmente, eu estou sendo afetado. É normal e é simples. É devido à mudança de comportamento repentina. A gente diminuiu as nossas relações interpessoais e, como eu disse anteriormente, nós somos seres sociáveis. Nós precisamos das nossas redes sociais para poder estar interagindo com as pessoas. E essa quebra, ela é muito ruim, tanto para indivíduos saudáveis. Então, por isso, e associada ao estresse coletivo, ao medo constante, isso pode resultar sim nessa insegurança mental. E é normal, como eu disse, nesse momento. Ele tem um nível de normalidade. Então, esse isolamento social, ele traz alguns fatores de riscos, ele traz alguns prejuízos, né, como eu disse, e o primeiro desses prejuízos, né, desse isolamento é o incumprimento das tarefas. Você começa a deixar para depois todas as tarefas que você normalmente teria que fazer. Eu tenho que estudar, mas daqui a pouco eu faço. E esse daqui a pouco nunca chega. Com isso, você acaba alterando o seu estado mental. Porque você começa a se sentir improdutivo, você começa a sentir que você não serve para nada, você começa a sentir que as pessoas se afastaram de você. E isso acaba causando a variação de humor. Você se sente mais triste, você se sente menos confiante, você se sente inútil. E isso faz muito mal para a sua saúde mental. Consequentemente, com a alteração de humor, você começa a ter uma alteração de aparência física, então você começa a não se importar com a sua aparência. Então, não penteia cabelo, não escova mais dente, passa o dia todo de pijama andando pela casa. Quando anda pela casa, você não fica trancado o tempo todo no quarto. E isso é muito ruim. Esses sentimentos somatizados, eles podem trazer um sentimento de insegurança, como, por exemplo, o receio de sair à rua. E não dá pra gente parar a nossa vida por causa do vírus. Mas a gente está em isolamento social. Estamos. Agora? E depois? Você vai conseguir voltar a sair na rua normalmente? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na nossa cabeça desde agora. Porque é um momento difícil, sim, porém não é um momento permanente. É uma coisa mutável. Daqui a pouco a gente vai voltar a poder ter a nossa vida social normalmente. E a gente tem que se preparar para isso desde agora. Com isso, né, com esses fatores de risco, ele nos traz algumas consequências
que a gente precisa estar atento a isso o tempo todo, né? A gente tem que estar se policiando o tempo todo sobre isso, que o principal dele é a vulnerabilidade emocional. Você começa a se sentir mais sensível. Ah, mas mulher já é sensível naturalmente. Somos. TPM, então, nem chega perto. Mas, apesar de sermos sensíveis, a gente tem isso acentuado. A gente começa a achar que qualquer coisa a pessoa já está de saco cheio da gente, qualquer coisa é porque a gente é desse jeito, e isso é muito ruim. As pessoas ficam mais sem paciência nesse momento, e as pessoas que são mais sensíveis acabam sofrendo com isso. Ou acaba ficando sem paciência, ou acaba somatizando tudo, deixando que tudo é problema dela. E a gente precisa ter mais atenção com isso. Um outro fator, uma outra consequência é o comportamento de risco. Mas o que seria o comportamento de risco? O abuso de qualquer tipo de coisa. De substâncias lícitas e substâncias ilícitas, de comportamentos que são perigosos. Então, isso acaba sendo uma consequência disso. E a gente precisa estar se policiando sobre isso. O déficit com a comunicação, óbvio, porque a gente está em isolamento social, a gente está afastado um do outro, e isso acaba causando, né, um distanciamento das pessoas, e isso é muito ruim, é preciso se evitar esse tipo de afastamento. Um outro processo também é o sentimento de inutilidade social, ou seja, a gente começa a achar que não faz mais sentido para a sociedade, que a gente é inútil, que não presta para nada, que não serve para nada, e isso é muito ruim. Isso causa vários problemas e a gente precisa tratar isso, né? A gente precisa estar atento a isso para que esses sentimentos não fiquem na gente, entendeu? Um outro processo, né? Tá bom, eu falei um montão de coisa, eu expliquei, eu falei o que você não pode, o que você vai sentir, né? Tá, mas como é que você faz para evitar isso? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, você vai sentir isso, isso e isso, e lida com isso aí, e o problema é seu. E não é esse o intuito do vídeo, né? Eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer para estar minimizando esses sentimentos que a gente está sentindo. Então, eu vou mostrar para vocês, vou dar alguns passo a passo de coisas que eu pratico, que eu levo para minha vida, e eu espero que seja útil para vocês de alguma forma. Então, para ajudar, né, como eu disse, eu vou dar essas dicas, considerando o isolamento social, porque afinal, como é cuidar da saúde mental da gente nesse momento de incerteza? É muito complicado. Já é complicado lidar com a nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde mental numa condição normal da sociedade. Nesse momento é muito pior. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês, e essa é a principal, é evitar o bombardeio de informações. Gente, muita informação gera ansiedade, muita informação gera medo. E vamos lá, vamos ser sinceros. Tudo que a gente tinha que saber sobre o Covid, a gente já sabe. A gente já sabe forma de tratamento, a gente já sabe forma de prevenção, a gente já sabe como ele age no organismo, quais são os períodos de incubação, quais os sintomas. A gente já sabe de tudo isso. A gente está 2 meses ouvindo as mesmas coisas. E eu não estou menosprezando os noticiários, não estou falando isso. Só estou explicando que a gente já sabe. Então, o que o noticiário traz são resoluções novas, que são muito poucas no atual cenário que a gente está. São discussões referentes aos governos, referentes às condutas, e a gente não precisa passar o dia todo vendo isso. Então, o que eu faço e o que eu aconselho a vocês a fazer é separa um momento do dia para que vocês possam fazer ter essa informação. Eu particularmente gosto de ter de manhã, pela manhã, porque eu acordo cedo, então eu prefiro ver o Jornal da Manhã. E depois disso, o que eu tinha que descobrir, eu já descobri, o que eu não descobri, no jornal do dia seguinte eu fui descobrir. Isso causa menos ansiedade, isso causa menos preocupação. Ah, mas eu não estou me importando. Não, não é isso. Não é que você não esteja se importando. É porque você precisa cuidar de você mesma. E quanto mais informações você tem, mais você vai ter que lidar com essas informações. E nem sempre faz bem para você, até mesmo porque tá cheio de fake news em tudo que é lugar. E aí você já não sabe mais o que é verdadeiro, o que é fake news. Então evita. Separa um momento do dia, tenha as suas notícias, fique informado e depois vai fazer outras coisas. Vai se exercitar, vai ficar com a sua família, vai brincar com seus filhos, mas evita ficar o dia todo em frente à televisão vendo o jornal.
Um outro ponto é estabelecer uma rotina. A gente acha que só porque está em casa não precisa fazer nada, e isso é muito ruim. Aí começa a acordar muito tarde, começa a dormir muito tarde, começa a trocar o dia pela noite, e isso é péssimo para o organismo. Existe vitaminas e existe hormônios que eles só são sintetizados no período da noite, quando a gente está dormindo. Eles não são sintetizados com a luz do sol. Então, se você passa a noite acordada, você não sintetiza esses hormônios, o que é muito ruim para o nosso organismo. Então, começa a estabelecer um horário razoável para vocês irem dormir, um horário razoável para ir acordar. Ah, mas eu acordava antes da pandemia às 4 da manhã para ir trabalhar. Não precisa acordar esse horário. Você pode acordar um pouco mais tarde, mas também não acorda meio-dia. Não vai dormir às 4 da manhã. Entende? Tenta ser razoável com vocês mesmos e ser realistas. Ah, um dia você dormir muito mais tarde porque você estava vendo alguma coisa? Ok, tudo bem. Mas não deixa isso virar uma rotina nesse período de pandemia, entende? Outro ponto também, que é o principal e o ideal, é começar o dia com o café da manhã. O café da manhã é a principal refeição que nós temos que ter. E pular essa refeição nem sempre é muito legal, apesar de ter alguns nutricionistas que têm os seus conceitos, eu não vou entrar nesse mérito, até porque não faz parte da minha profissão. Mas o café da manhã ainda é uma das melhores refeições para se começar o dia. E outro ponto se você está trabalhando de home office, não trabalha de pijama, não trabalha largado na cama, tenta estabelecer uma rotina como se você fosse para o escritório. Então acorda, toma um banho, toma um café da manhã, se veste. Se você está trabalhando com notebook, senta na sala, senta em outro local sem ser o quarto e vai trabalhar. Se o computador é aquele fixo, trabalha de outro local, tenta montar ele em outro local para não ficar o tempo todo no quarto. Mas eu trabalhava de terno e gravata, preciso me vestir assim para trabalhar de casa? Não estou falando para vocês se vestirem assim, mas tenta botar uma roupa confortável sem ser um pijama, sabe? Só para você ter uma aparência de caso você estivesse indo para o escritório. Eu falo que eu me visto como se eu fosse receber chamada de vídeo, porque nunca se sabe quando você vai receber uma chamada de vídeo do seu chefe ou de algum colega de trabalho, então é bom você estar bem vestido. Não precisa estar formalmente vestido, mas pelo menos bem vestido você precisa. Um outro ponto importante é que eu sigo para a vida, e não só para poder ter o corpo da modelo X. Não é isso, é porque exercício faz bem para a vida. Exercício libera um monte de hormônio que a gente precisa, que a gente chama de hormônios da felicidade, que faz o funcionamento do seu corpo funcionar melhor. Exercício físico, por exemplo, regula diabetes tipo 2, regula hipertensão. Então, exercício é vida. Não para você ter o corpo de fulana. Não é para isso. Mas se você também quer ter, também não é errado, fique bem claro. Mas a gente precisa desmistificar que exercício só serve para isso. E não serve. Exercício, ele é para a vida. Entende? Mas eu nunca fiz exercício, não sei nem por onde começar. Então a gente começa aos poucos. No YouTube tem diversos vídeos para funcional para iniciante, não sei o que para iniciante, dança para iniciante. Vejam desses, são vídeos curtos de 10, 15 minutos, você vai se distrair, vai queimar caloria, vai estar botando o corpo em movimento, então isso faz muito bem. Então, vão começar a se exercitar aos poucos, com as suas limitações, sim, mas começar a se exercitar de alguma forma. E aquela que melhor lhe caber, se você gosta de dançar, dança, se você gosta de cantar, canta. Mas vamos fazer os exercícios, ok? Um outro ponto importante é utilizar a tecnologia para se aproximar das pessoas. As pessoas acham que só porque estão em isolamento social, elas estão em isolamento das pessoas e ponto. Não, vamos tentar manter-se próximo das pessoas queridas. Isso é muito importante, ainda mais nesse momento. Ligar para os nossos grupos vulneráveis, tipo, liga para os seus avós. Quanto tempo você não fala com seus avós? Eles estão sozinhos em casa, e isso é muito complicado. O idoso, ele já tem naturalmente uma predisposição à depressão, e ficar sozinho em casa, trancado, é pior ainda. Então a gente precisa se preocupar com isso. Outra coisa, os artistas estão fazendo várias lives, fazendo shows, né, pelo YouTube, Instagram, enfim. Liga pro seu amigo, aquele amigo que vai para tudo que é lugar com você, liga para ele e fala assim: pô, cara, vamos assistir a live aí comigo? E você assiste a live, troca mensagem, brinca, tá? Se distrai. É preciso manter
essa conexão entre as pessoas, porque esse tempo de pandemia, né, com o Covid-19, o que mais aflora é o sentimento de abandono e de rejeição. E a gente não pode deixar pensar que a gente está sendo rejeitado ou está sendo abandonado pelas pessoas. Então, em vez de ficar procurando, né, esperando que as pessoas te procurem, começa a procurar as pessoas. Começa a se fazer presente na vida das pessoas, isso é muito importante. E um outro ponto que eu particularmente estou seguindo muito é começar a usar a quarentena a seu favor. Então começa a se dedicar àquelas atividades que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Eu, por exemplo, estou aqui gravando vídeo para vocês. Sempre foi uma coisa que eu queria fazer, eu sempre achei que era muito importante e tinha um déficit disso referente à enfermagem. E porém eu nunca fiz, sempre rolava, botava para depois, era menos importante, eu nunca fazia. Então começa a fazer as atividades que você sempre quis fazer. Eu sempre quis ler. Leia. Tem diversos sites que estão com livros gratuitos. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Amazon, por exemplo, que é uma das maiores livrarias online que tem. Ela está disponibilizando diversos e-books completamente de graça. Também eu vou deixar o link da Kobo, que é uma outra editora também que está com vários livros gratuitos. Então, vai ler. Tá de graça, pelo menos. Eu gosto de escrever. Começa a escrever. O quê? Não sei. Escreve o Diário da Pandemia, por exemplo. Olha só você fazendo um best-seller, quem sabe. Mas o importante é, bote os seus hobbies em prática. Porque quando você começa a fazer aquilo que você gosta e você começa a ver que está dando certo, o seu nível de autorrealização aumenta. O nível de autorrealização aumentando, você aumenta a ocitocina, você aumenta a felicidade, você aumenta seu humor. E isso é o que a gente mais precisa nesse momento. A gente precisa, nesse momento, se sentir bem, se sentir feliz com o que a gente está fazendo. Então, vamos começar a botar em prática, vamos parar de adiar, porque o que mais a gente tem agora é tempo. Então, para de usar essa desculpa de tempo, entende? Um outro ponto importante que eu uso muito, e eu acho muito legal, porque já foi comprovado cientificamente que a meditação, ela estimula, né, ela diminui a ansiedade, ela diminui os níveis de estresse. Então, eu super aconselho vocês a tentarem a fazer meditação. Começa a tentar, mas é complicado, eu não consigo me concentrar, eu não entendo como fazer. Cara, existem vários aplicativos, tanto para Android como para iOS, que ensinam vocês a fazer a meditação guiada. Eu sei que começar a fazer meditação não é fácil, é difícil pra caramba você conseguir se concentrar no primeiro momento. Porém, com essas meditações guiadas, você vai ter uma ajuda. Então, escolha o momento do dia, aquele que normalmente você fica mais ansioso, ou aquele que normalmente você tá mais tranquilo, tá mais disposto. E bota o fone, bota no celular, ela vai começar a falar as coisas que você precisa fazer, você faz. Você vai ver como você vai se sentir mais tranquilo, mais realizado. E assim, é muito importante. De verdade, eu super aconselho as pessoas a fazer meditação, tá? E por último, não menos importante, eu queria dizer pra vocês que assim, apesar disso tudo, só tenho uma certeza, isso vai passar. A gente não está sozinho, é complicado para todo mundo, para alguns em graus maiores do que para outros, sim, mas a gente não está sozinho, vai passar, a gente vai passar por isso muito bem. Quando chegar lá no final, a gente vai ver que foi só uma fase ruim, uma fase de aprendizado, uma fase que a gente precisava passar para poder se enxergar melhor o outro, enxergar melhor as necessidades do outro, enxergar até mesmo as nossas necessidades, ver o quanto a gente estava sendo egoísta ou o quanto a gente estava nos anulando por causa de alguém. Então, esse é o principal pensamento que eu queria deixar para vocês. Vai passar. Só tenta passar por todo esse processo de uma forma mais positiva, porque eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas é preciso a gente trabalhar essa questão de se sentirem sozinhos, de se sentirem abandonados e se sentir rejeitado, e é isso. Então, quando vocês sentirem que estão ficando ansiosos, quando vocês sentirem que está ficando difícil para vocês, liga para alguém, conversa com alguém,
acorda, faz um alongamento, respira. Respiração é ótima para diminuir a ansiedade. E acredita, vai passar. Então, por último, eu queria deixar essa mensagem, que eu uso ela muito como lema de vida, que é: seja seu maior compromisso, não se atrase, não se deixe para depois, porque você é agora, você é para sempre. Se você não se preocupar com você mesmo, quem vai? Então, para que você possa cuidar de uma outra pessoa, seja ela qual for pessoa, necessariamente isso não precisa ser da área de saúde, mas você cuida de pessoas, por exemplo, uma cozinheira cuida de uma pessoa porque ela alimenta essa pessoa, e quer cuidar do mais lindo do que você alimentar alguém. Então, para você cuidar de uma outra pessoa, independente de qual for a forma que você utilize isso, você precisa estar bem com você mesmo, você precisa estar cuidado primeiramente para depois você cuidar. Então, se preocupe com você, se cuide, que vai passar, tá? Então, eu queria deixar essa última frase de apoio, que apesar do diagnóstico, é possível reverter o quadro. A gente vai reverter esse quadro, é só a gente fazendo essa parte, tá bom? Então, gente, eu espero que esse vídeo eles tenham dado uma luz para vocês, que vocês tenham se sentido um pouco mais em paz, que vocês pratiquem essas dicas que eu dei, que façam bem para vocês. E qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários, eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Como eu disse no começo do vídeo, esse é o nosso primeiro vídeo, então eu vou estar trazendo outros vídeos. Eu ainda não defini qual vai ser o tempo entre cada vídeo, qual vai ser o período de postagem, eu ainda não decidi isso. Eu vou estar trabalhando ainda para decidir. Porém, já se inscreve no canal então para você acompanhar, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Já deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se você acha que o que eu falei fez algum sentido para você em algum momento. E se caso vocês quiserem algum tema em específico, deixa aqui também nos comentários, eu vou estar super aberto para pesquisar o que vocês têm dúvidas, o que melhor convém para vocês, tá bom? E é isso, fiquem com Deus.